Bom dia, Aline. Bom dia, Júlio, tudo bom? Tudo ótimo, prazer te rever depois de tanto tempo de elite, Verdade, né? verdade, né? Aline, o intuito disso aqui é a gente conversar sobre veterinária, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas dos alunos e, de quebra, falar também um pouco sobre essa questão da biologia. Afinal, você fez biologia como sua primeira formação, né? E, obviamente, ajudou você a fazer veterinária. Isso. Então, o intuito é a gente conversar para a gente tirar essa dúvida deles, da questão da carreira, da profissão. Eles me pediram muito para ser veterinário, então é uma profissão que eles já estavam esperando há um tempo. Então a gente começa. E para começar a falar, queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Pode ser tanto a de biologia quanto a de veterinário. Então, né? Meu nome é Aline Nogueira, é, eu sou formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, em Biologia. Foi a minha primeira graduação. Depois da graduação, eu sou bacharel em Biologia e licenciada. Eu, assim, quando eu acabei de me formar, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Porque todo mundo precisa. E fui trabalhar como professora no sistema Elite de ensino. Trabalhei no Elite durante 4 anos, 4, 5 anos, e saí do Elite porque eu consegui uma bolsa de 100% que a Castelo dá para alunos, né? Por mérito. E são 100%, não vou pagar nada posteriormente que eu me formar em medicina veterinária. Eu fiz o vestibular em 2016, de 2015 para 2016, comecei em 2016 e fiz o vestibular, passei, né? E estou cursando medicina veterinária. Então, que mais? O que eu posso falar? Ah, ah, vou perguntar então de uma outra maneira. Quando você começou biologia, você possivelmente começou biologia porque você já tinha uma relação muito boa com questões de animais, né? E Isso, aí, sim. e aí agora você, como veterinária, né? Como é que você optou pela carreira? Você chegou e falou, pô, então, tô aqui bem em biologia, mas eu quero ir para a prática, eu não quero ficar na teoria. Como é que foi Não, isso? porque a biologia a gente tem muita prática também, né? Mas a gente não consegue clinicar, né? E eu queria ajudar os animais de uma maneira que eu pudesse salvá-los. Salvá-los de quê? De doenças, né? Na biologia eu teve que ficar no laboratório, atrás, no caso da bancada, né? Fazendo pesquisa. E aí eu queria salvar, quando eu entrei para veterinária, eu entrei com o intuito de quê? De pegar um animal doente e poder salvá-lo, né? De todas as formas possíveis, né? Tanto cirurgicamente, medicamentosamente. Então, assim, eu entrei para salvar os animais. Foi esse o meu intuito para. Peraí, meus cachorros aqui estão brigando aqui, rapidinho. Entrei para salvar, porque eu tinha muita curiosidade como é que funcionava, né? Anatomicamente, fisiologicamente eu já sabia, a anatomia na biologia, a gente só tem anatomia humana, e aí eu queria ver a anatomia de todos os animais, enfim, aí eu tinha essa curiosidade, e aí é, esse foi o meu intuito, eu quero salvar animais. Vou te ser muito sincero. Eu amo animais, né? Sou apaixonado por.
são aquelas pessoas que eu tenho um grave problema, porque eu acho que tudo quanto é animal de rua eu posso brincar e tudo quanto é animal de rua, se deixar eu trago para casa, né? Eu tenho um grave problema. E isso, obviamente, eu estou falando de gato e cachorro, mas se eu estiver no meio do mato e encontrar com a vaca, eu vou achar que a vaca é minha amiga também. Assim, eu tenho esse probleminha aí grave. Né? Mas uma coisa que eu nunca conseguiria fazer, sendo muito honesto. Beleza, medicar, tal, mas você falou clinicar. Se aparece um bicho doente para mim, eu não ia saber o que fazer. Eu ia ficar parado olhando para a cara dele e falar, cara, não, pelo amor de Deus, volta. Não cai, não. Tipo, não me faz cortar você, pelo amor de Deus. É complicado, porque quando a gente acaba de se formar, a gente tem um peso muito grande nas costas. Eu sou nova e nós temos que passar confiança para os tutores dos animais. Para falar a verdade, até quando eu comecei a faculdade, eu achava que eu ia lidar somente com os animais. E aí eu vou fazer, porque eu vou lidar somente com os animais, não vou fazer medicina humana, porque eu não gosto de gente, então eu vou fazer veterinária, medicina veterinária, porque eu vou lidar com os animais. E me enganei completamente. Para falar a verdade, eu me enganei completamente. Porque a gente trata os animais, a gente trata, mas primeiro a gente tem que tratar os tutores dos animais, porque são eles que, na verdade, às vezes causam as doenças nos animais, entendeu? Muitas doenças, né, poderiam ser evitadas se os tutores tivessem consciência, né, de como tratar seus animais. Então a gente começa trabalhando com os tutores, né? Para depois chegar no animal, né? A verdade é essa. O que você falou é uma coisa muito, muito séria. Há pouco tempo, eu tenho um cachorro também, né? Aliás, tem dois. Um fica comigo, o outro fica na casa da minha mãe. Mas, inclusive, ele tá ali. Não sei se dá para ver. Bonitinho. Ele tava com um problema no pelo. Ele tava, tipo, com caspa, né? E eu, burro, tava achando que era o quê? Banho. Tava dando banho nele direto. E no troço tava Não. tentando. Aí uma amiga minha que é bióloga, né? Ela viu, ela conheceu, ela falou, cara, então, peraí. Eu acho que isso tá errado, tá? Aí ela consultou, acho que é a irmã dela ou a prima dela, que parece que é veterinária. Ela falou, não, manda ele parar. É o contrário. Ele precisa da proteção, né? Então é uma coisa muito legal, porque a gente tende a achar que é só cuidar de animal mesmo. E aí uma outra pergunta. É só tratar de animal? Não é só tratar de animal, beleza. Mas assim, eu pelo menos tenho uma grave ideia errada. E aí uma ex-aluna minha, hoje eu vejo que ela está fazendo veterinária também, e se eu não me engano é na Rural. E aí, para lá, ela começou a tratar de outros bichos, que não só gato e cachorro, né? A gente Então, tende a achar que a gente só vai, veterinária veterinária só... vai abrir consultório para cuidar de gato e cachorro, né? Não, não. Assim, há um campo vasto para você escolher ou não? Sim, na veterinária nós temos um campo muito vasto, né, para nós escolhermos em que direção a gente vai seguir. Então, por exemplo, tem a clínica de pequenos, né? Como você mesmo falou, que trata de gato, cachorro. Tem a clínica de grandes, no caso que trata, né, de bovinos, equinos, e pequenos ruminantes, suínos, né? Tem a produção de animais, né? Produção de animais, no caso, são aqueles animais que são comercializados, que também são os ruminantes, de bovinos, né? Os suínos, as galinhas, né? Produção. Tem a vigilância sanitária, a gente pode trabalhar na vigilância sanitária, a gente pode trabalhar também em patologia, dando resultados, né? Fazendo a necropsia, né?
patologia, no caso, fazendo necrópsia, desculpa, o olho está coçando. Fazendo a necrópsia, dando o resultado da necrópsia para o tutor. Nós podemos fazer pesquisas também, entrar num mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, e seguir na docência, ser professor, no caso, né, na área de medicina. E nós também podemos fazer, trabalhar na indústria, né, na Nestlé, por exemplo, né? Enfim, então nós temos uma ampla, como é que se diz? A gente tem uma diversidade de áreas, né? Que nós podemos trabalhar. E tem outras áreas também que nós podemos, como perito, né? Quem gosta aí, quem quiser, o biólogo também pode ser perito. Então, quem gosta dessa carreira pode entrar também, né? A Polícia Federal, para ser perito. E no Tá Exército. aí uma coisa completamente nova. Eu nunca imaginei que a veterinária poderia cair para perícia. Pode sim. Pode cair para perícia. E então, assim, são várias áreas aqui que eu ficaria o dia inteiro aqui podendo falar com você, falando sobre várias áreas, mas essas são as principais. E o que está dando muito dinheiro, muito retorno hoje, não é nem mais a clínica de pequenos, né? Ela dá seu retorno e tal, mas quem gosta aí dessa área de nutrição, também esqueci de falar, a área de nutrição, né? A parte alimentar, né? Dos animais, porque nós sabemos que os animais hoje eles vivem muito mais, principalmente gato, cachorro, eles vivem muito mais em apartamentos, né? E com isso, com a correria do dia a dia, os tutores eles não estão conseguindo levar seus animais para passear, né? Quando Isso é um levam, esporro para isso eu posso tomar como esporro para mim, porque meu tá gordinha, Bessa. então, aí levando a obesidade. E obesidade causa diversas doenças, né? Nós sabemos que a obesidade no ser humano já causa diversas doenças, e nos animais muito ainda, é mais além ainda do que causar doença. Causa também estresse psicológico, né, nos animais. E a área da nutrição vem aí nos ajudar o que é balancear, né, a alimentação do animal, né? E, enfim, então tem a área de nutrição, alimentação animal, e assim, você pode escolher qualquer área, desde que você se enquadre naquilo, você goste daquilo que você está fazendo. Mas a grande maioria dos meus amigos, dos meus colegas, eu vejo que eles estão indo, eles entram mesmo na faculdade, eu quero fazer clínica de pequenos e eu vou até o fim com isso e vou fazer clínica de pequenos. Mas a gente tem muita coisa para escolher, muita coisa para fazer dentro da medicina veterinária. Eu confesso que eu, apesar de, como eu falei, amar animais e ter esse gravíssimo problema que eu não ia conseguir tratar de um animal de maneira mais profunda, né? Assim, operando de maneira nenhuma, que realmente eu ia ter muita dificuldade, eu ia ficar arrasado. Se eu tivesse que mexer num bichinho muito doente ou muito. Ou pior, eu acho que se eu lhe desse com um tutor, né, como você falou, que tivesse cuidando muito mal e fosse teimoso o suficiente para não ouvir, olha, você está fazendo errado, eu possivelmente ia me irritar com ele, não ia dar certo. Enfim, mas você acredita que assim a faculdade de veterinária seja uma faculdade desafiadora? No sentido assim, que a gente tem muita ideia de medicina é muito desafiador, são, sei lá, 6 anos iniciais, 10 anos finais, sei lá.
A gente pensa isso, medicina é totalmente desafiadora. Só que a gente não pensa que outras também são, né? Por exemplo, a faculdade de História é extremamente... Quando meus alunos vêm falar, vou fazer História, o que você acha? Então, primeira coisa, você gosta de ler? Se você tiver a fim de ler, vai fazer. Se não, desiste aqui, né? Porque... Né? E a gente tem... É um desafio diferente, mas é um desafio. E aí, a medicina veterinária também é ou... A faculdade de Não. medicina veterinária é extremamente desafiadora. Eu digo que para entrar na medicina veterinária você tem que ser gladiador, né? Você tem que já começar aí, entendeu? Enfrentando, matando não, salvando vários leões, né? Eu digo assim, olha, a gente não estuda só uma espécie. Assim, eu não estou falando mal da medicina humana, longe de mim, né? Até mesmo porque nós trabalhamos juntamente com os médicos, né? Que fazem, no caso, fazem a medicina humana. E outra coisa que eu costumo dizer é que médico que cuida da gente não entende de zoonose, tá? Não entende de zoonose. Então, é a gente que vai mostrar para o médico que determinada doença, que é de um animal, pode vir chegar ao ser humano. Eles desconfiam de tudo. É virose, é isso, tal. Mas não falam que é uma zoonose. Desafiadora, sim. Por quê? Porque você entra na faculdade, você tem que estudar não somente uma espécie, você tem que estudar várias espécies. Você tem que estudar cão, você tem que estudar gato, né? Você tem que estudar canino, felino, bovino, né? O equino, você tem que estudar o caprino. Então, são várias espécies, entendeu? O suíno. São mais de 8 espécies aí que a gente estuda. Inclusive, Então, uma você coisa tem que eu que... queria perguntar, só te interrompendo. Quando você conclui a faculdade de veterinária, você tem algum tipo de pós para você se especializar em uma área específica? Tipo, outro dia eu estava vendo um programa que eu particularmente não sou fã, mas eu acordei de manhã, liguei a televisão, estava passando aquele Globo Rural. Aí tava uma mulher lá, especialista em cavalo, ela estava explicando onde era o joelho do cavalo, não sei o que e tal. Para isso, ela não simplesmente concluiu veterinária, né? Ela teve uma pós. Então, Sim. você ainda tem essa possibilidade de concluir e se especializar mais ainda nisso. Então, quando você sai da faculdade de medicina veterinária, você sai como clínico geral, né? Você vai saber de tudo um pouco, tanto de grandes quanto de pequenos, porque você sai como clínico geral. Mas depois da faculdade você pode fazer residência, né? Residência é determinada por residência em clínica de grandes, residência em clínica de pequenos, né? Residência em medicina, somente medicina felina, residência em patologia, histopatologia, residência em anatomia patológica. Então, tem várias residências, e não somente as residências, também tem as especializações, né? Tem as especializações, e, no caso, você vai ter também aí o mestrado, né? Que você pode vir a fazer, chegar a fazer o mestrado, e o doutorado. Então, assim, o médico, todo mundo pensa assim, você sai da faculdade sabendo de tudo um pouco, mas você vai claramente estudar um pouco a mais uns 2, 3 anos, né, para se aprimorar em determinada coisa, enfim, hoje é sábado, pelo amor de Deus, me perdoe. Em determinada área que você queira se aprimorar. Entendi. Porque parece que é algo muito simples, né? Mas enfim, é a mesma coisa com o humano, né? A diferença é que é o animal. Inclusive, você falou dessa relação do médico com
com o veterinário e tal. Agora eu acho que isso tem se tornado cada vez mais real, né? Porque parando para pensar, eu ouvi essa semana que uma das possibilidades para vacina do corona é que eles estão pensando em fazer algum tipo de aplicação em cavalos para ter a reação e dali tirar o soro, né? Isso. É igual não sei se você sabe que a gente tem um soro, né, antiofídico. E Sim. os soros antiofídicos são feitos em cavalos. Você injeta a substância e espera o cavalo produzir anticorpos, né? E aí você vai lá, retira esses anticorpos, contra determinado agente químico, no caso, ou tóxico, e aí você tira esses anticorpos, guarda esses anticorpos. Quando uma pessoa é picada por uma determinada serpente, você pega e injeta esses anticorpos, fazendo com que ele tenha uma resposta imediata. Né? Não é igual uma vacina que você demora bastante tempo para você ter uma resposta. Peraí, Tó, sai. Meu cachorro pegou um negócio. Sai. Não é igual uma vacina. A vacina ela já tem uma resposta mais demorada, mas ela tem uma resposta a longo prazo, né? Ela tem uma resposta, você tem uma resposta demorada, mas você fica imune a longo prazo. O soro, a gente quer o quê? Ele quer uma resposta imediata, rápida, né? Porque imagina, por exemplo, foi picado por uma cobra. Vai esperar o corpo produzir anticorpos contra aquilo, às vezes nem dá tempo, porque dá necrosa todo o tecido. Então, é mais rápido. Então, o soro que eles estão produzindo agora para o coronavírus é justamente isso. É para induzir, né, o sistema imunológico, né, das pessoas a produzirem uma resposta muito mais rápida do que se fosse uma vacina. A vacina você vai aplicar e você vai ter que esperar um pouquinho mais, né, para produzir resposta, no caso, resposta imunológica, ter memória, né, de memória. E isso tudo é por conta dessa relação, como você falou, do veterinário e o médico, né? Sim, claro. Como eu falei, a área de medicina veterinária está muito interligada, por mais que ainda os médicos eles tenham preconceito, as pessoas tenham preconceitos com a medicina veterinária, mas a medicina veterinária está muito interligada com a medicina humana. Entendi. Bom, e você falou sobre algo legal que é esse sistema de bolsa e tal que a tua universidade deu para pessoas fazerem. E aí a minha pergunta é, por ser de uma faculdade particular, você viu muita dificuldade das pessoas se formarem? Né? Porque eu acredito Olha, que o desafio de uma faculdade particular é totalmente diferente do que você fez as duas, né? Então, você pode falar. eu, O desafio de uma faculdade particular e pública são completamente diferentes, né? olha, eu vou te falar uma coisa. Tem um participante aí Peraí, na olha reunião. só, estou participando da reunião. Daqui é meu cachorro, tá, gente? O Thó é o meu golden, tá aqui. Então, o que acontece? Quando eu vejo muitas pessoas, eu vim da faculdade pública, na faculdade pública eu vi muita gente que se formou rápido, como eu vi muita gente que demorou a se formar. Eu me formei, eu passei mais um ano dentro da faculdade, né? Não me formei no tempo certo. E na faculdade particular, Tom, pelo amor de Deus, para! Cara! Peraí, Júlio, rapidinho. Para. Aí, na faculdade particular, eu também vi muita pessoa se formando rápido, periodizadas, como também vi pessoas que demoram, que estão ali anos e anos tentando se formar. Então,
isso acho que varia de curso para curso, sabe? Não é assim, porque você entrou numa faculdade particular que você vai se formar em tempo recorde, ou então no tempo que você deve se formar. Que eles vão facilitar a tua vida. Pelo contrário, eles não facilitam em nada, tá? Eles não facilitam em nada. Eles, pelo contrário, eles botam até muita dificuldade para você se formar. Porque quanto mais você tiver ali, o que vai acontecer? Mais você está dando dinheiro para eles, não é isso? Pensa nessa forma. A faculdade pública deveria ser o contrário, né? Porque quanto mais você fica numa faculdade pública, você está ocupando vaga de quem? Quem está querendo entrar. Então, eles tinham mais é que te botar para fora. Sai, se forma. As duas te prendem. Eu vi, no meu caso, a Aline Nogueira, as duas me prenderam, entendeu? Eu não vou dizer assim, a Aline assim, 100%, como é que se diz? Nossa, excelente aluno. Não, eu tenho que... de novo, ele pegou o negócio aqui, cara, é terrível. Vem aqui, cara. Vai aqui. Para! Thor zoneando a vida de Aline. A bolsa, ela me dá uma... Eles me dão bolsa, mas eu tenho que ter, como é que se diz? Aproveitamento de 75% em todas as matérias que eu puxar no período. Não é assim, deu bolsa, vai poder ficar reprovando. Não. Eu tenho que manter 75% de aproveitamento em todos os semestres. Entendeu? É o mínimo que eu tenho que fazer. E, assim, eu vejo que as duas faculdades me deram dificuldade, sim. Eles não facilitam a vida... Tom. Eles não facilitam a vida de ninguém, não. Tá? Não vá pensando que você vai entrar numa faculdade particular e que você está pagando, né? Eu não estou pagando. Então, eu acho que eles estão fazendo isso. Ela não está pagando. Vamos, não, mas eu digo assim, porque muita gente tende a pensar que a faculdade particular é mais fácil, é mais simples, né? Porque você entra com mais facilidade, então é mais simples também de você concluir. E antes de mais nada, a faculdade é uma faculdade, né? Então, assim, o desafio é igual, né? Talvez seja até um pouco pior, porque você tem que pagar, né? Não vai pensando que, porque eu entrei numa faculdade particular, eu vou ter a vida facilitada, não. Não é dessa forma, não. Eu vi os dois mundos, tá? Tanto na faculdade pública quanto na faculdade particular, eu vi os dois mundos e você não vai ter facilidade, não. Se você não estudar, não sentar na cadeira ali para pegar a matéria e estudar, correr atrás, meu filho, nem desiste. ou então, sei lá, não sei, vai vender miçanga na praia, vai fazer alguma coisa, porque, desculpa, sinceramente, não tem facilidade, não. Agora, outra coisa. O que você acha que mais te motiva e o que menos te motiva na profissão? O que mais me motiva, né? Eu até já falei, né? Salvar vidas, né? Salvar vidas. E o que menos me motiva é que esse salvar vidas não é valorizado. Entendeu? Aquilo que a gente estava falando, né? Do médico, aliás, do veterinário não ter o valor que merece, né? Não ter o valor que merece. Entendeu? A gente produz, a gente salva vidas, né? Quando eu falo de produz, estou envolvendo todas as áreas no que eu citei, no que eu falei. A gente pode trabalhar, a gente produz, a gente salva vidas,
mas a gente não tem o retorno, o agradecimento da sociedade, como a gente deveria ter. Tanto quanto a medicina veterinária, tanto quanto a biologia. A gente não tem o retorno, ninguém assim olha para o médico veterinário ou o biólogo e fala assim, pô, é aquele cara ali, por exemplo, o biólogo, é aquele cara ali que fez aquela vacina tal, pô, é aquele cara ali que descobriu a cura de tal coisa, ou então que está tentando descobrir a cura de tal coisa. E na medicina veterinária é a mesma coisa. Não tem esse retorno da sociedade com a medicina veterinária. Isso me desmotiva bastante. Pensando, né, você falando disso, tanto do biólogo quanto do, do veterinário, eu acho que o veterinário talvez que tenha mais a questão econômica, talvez o de, não sei, os de equinos, bovinos, tenham mais atenção do que os de pequenos, assim, digo questão de valor, porque eles acabam andando com a economia, né? Visto que a economia brasileira ainda é muito agrária. Os veterinários, assim, também tem uma outra coisa que eu ia falar dentro da medicina veterinária. Por exemplo, eu entrei para a faculdade de medicina veterinária porque eu quero fazer medicina de felinos, eu quero fazer clínica de pequenos e me especializar em clínica de felinos. Mas também eu quero ser especialista, quero ser nefrologista. E acontece que é o seguinte, aí entrei, quero fazer clínica de pequenos, mas só que eu Explica aí o tive... que é nefrologia. Por exemplo, eu vou entrar agora numa pesquisa ligada, né, à saúde da parte, no caso da parte urinária, da parte renal, né? E no caso se o funcionamento dos rins e se estão ligados, por exemplo, fatores que levam à obesidade pode interferir em doenças renais. E isso daí vai ser meu projeto de TCC, né, de defesa, e futuramente também o meu projeto de mestrado e doutorado. E eu quero me especializar em nefrologia, como eu falei. Eu vou ser especialista. Aline, você vai meter a mão na massa na clínica uma vez na semana, 2 vezes na semana no máximo, tá? Só que tem aquele veterinário, que é o clínico geral, que fica na clínica durante a semana toda, tem aquele veterinário que fica na internação, e eu decidi que eu não quero isso para mim. Eu quero ficar 1 ou 2 vezes na semana, e quando eu for solicitada, eu for chamada, algum animal precisar, né, que esteja com problema renal, que hoje em dia a grande maioria de gatos e cachorros, principalmente de gatos, a maioria dos gatos, quando eles chegam em alguma fase da vida, eles apresentam doença renal, eu vou lá e vou resolver o caso do gatinho que esteja com doença renal ou do cachorrinho que esteja com doença renal. Eu ganho mais, né? E trabalho menos, e trabalho menos do que Pensar em condição de vida, até porque você foi uma pessoa que trocou de profissão por você, né, ter mais amor a um outro setor. Então, é óbvio que e você vai ter que também pensar em porque, qualidade de vida. como a gente falou no começo do que a gente estava conversando, ter mais qualidade de vida, né? Não adianta Lógico. você, né, trabalhar, mas você não ter tempo para gastar seu dinheiro. Esse é o principal de qualquer profissão, né, para a gente poder refletir e seguir a carreira que a gente realmente ama, que a gente realmente quer, porque senão a gente entra naquela de, não, isso aqui dá dinheiro, eu vou atrás disso, e no final das contas você atrapalha. Enfim, Aline. E quando você falou de grandes, o Brasil ser. Ah, é. Enfim, esse daí é uma.
é um setor que realmente está, em caso da, como é que se diz, lucro, né? Ele é um setor que paga bem o médico veterinário, né? Paga bem. Só que, por exemplo, em algumas áreas de grandes, por exemplo, de equinos, se for trabalhar no jockey, existe uma panelinha, Ah, tá. entendeu? Os problemas das profissões no Brasil, né? Ok. Existe a panelinha, ou seja, é o quem indica, entendeu? Se o cara já sei lá, já tem um cavalo no jockey, é filho de um cara que já tem um cavalo no jockey, já tem um aras, já tem isso, aquilo, outro. Esse cara, ele, por mais que ele seja um merda na faculdade, desculpa a expressão, mas ele já tem vaga garantida na panelinha ali no clubinho. E o outro que queira chegar e vá lá para pode ser o melhor veterinário de grandes, ele não, às vezes não consegue. Também tem essa questão nesse lado, no caso de grandes, né? Uhum. Estou falando especificamente em equinos, tá? Para quem vai cuidar aí de cavalos e tal. Os bovinos, para quem vai cuidar de bovinos, eu aconselho, né, sair do Rio de Janeiro, não ficar concentrado aqui no estado do Rio de Janeiro e ir para estados que tenham criações, né, tenham rebanhos maiores do que aqui no Rio de Janeiro. E para quem quer clínica de pequenos, cidade, né? A cidade é a melhor opção. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar isso também. Se no Rio de Janeiro você tem essa questão de você conseguir optar, né? Porque esse é um erro muito comum da gente. A gente entra na faculdade pensando em se formar e permanecer no Rio de Janeiro, né? Eu, como professor de história, quando eu terminei minha faculdade, para eu fazer o meu mestrado, eu teria que sair do Rio. Eu optei por não sair, né? Mas quando você entra na faculdade, você conhece essa possibilidade de você fazer coisas fora do Rio, né? Então, talvez uma coisa legal da gente pensar quando a gente entra na faculdade bom, estou entrando aqui, estou estudando aqui, beleza, mas eu posso sair da minha zona de conforto, eu posso sair do Rio de Janeiro e buscar outras coisas em outros estados, né? É bem legal a gente abrir a cabeça nesse sentido para, por exemplo, como você falou, vai pensar em equino, Rio de Janeiro não tem muito, né? Não tem quase nada, talvez no interior, e mesmo assim não deve ser uma coisa tão larga, tão ampla quanto você tem, por exemplo, em Minas Gerais. Rio de Janeiro, você vai trabalhar, se você quer trabalhar com equinos, você vai trabalhar no jockey, na hípica, né? Mas como eu falei, tem a panelinha, né? Você tem que se relacionar. Se você não é da panelinha, você vai ter que ter jogo de cintura para entrar, né? Até te aceitarem. Grandes, interior do estado, né? Interior do estado, mas não tem muita coisa. Eu acho que o grande polo mesmo para trabalhar com grande tá ali no centro-oeste ali do Brasil, ali né? Aí entra aquela questão do setor econômico, né, que eu falei. Né? Isso, ali na região central, parte de Minas, parte de São Paulo também. São Paulo, no interior de São Paulo, pega muito esses profissionais para trabalhar. E aí você sai, né, daqui do Rio de Janeiro. Não aconselho ficar no Rio de Janeiro, não. Entendeu? Assim, para grandes, tá? Uhum. Para grandes eu não aconselho ficar somente atrelado aqui ao Rio de Janeiro, não. Agora, caminhando para o nosso fim, o que você quer deixar
mensagem para os alunos que querem seguir tua profissão, tanto biólogo quanto veterinário? Bem, o que eu queria falar para eles é que estudem, né? Principalmente, acima de tudo, vocês vão ter que estudar. Não pense que, tipo assim, eu vou fazer veterinária porque eu gosto de animal, eu gosto de bicho. Certo, legal. É assim mesmo. Quem gosta de bicho vai pegar e vai fazer. Ah, mas eu não vou, eu vou fazer Caio, veterinário, tô falhando aqui. vou fazer biologia, porque não tem Aline, matemática. Aline, a gente não ouviu a tua, a Não gente ouviu? não ouviu quase nada porque falhou toda a tua. Pode repetir? Então vamos lá, de novo. Primeiramente, estudem bastante todas as matérias aí que vocês têm na grade curricular de vocês, porque a gente pensa assim, eu vou entrar para medicina veterinária, eu vou entrar para biologia, eu vou entrar para medicina, eu não vou ter mais matemática na minha vida, eu não vou ter mais história na minha vida, eu não vou ter mais nada disso, agora eu só vou ter biologia, eu só vou cuidar de bichinhos fofos, eu só vou. Não, mentira, é mentira. Eu falo logo para vocês, é mentira. Logo no começo da faculdade você tem história, tá? Medicina veterinária, a gente tem o histórico da medicina veterinária, tem a Revolução Agrícola, né, passando pela Revolução Verde, por todas as décadas aí, né, desde o período colonial até, né, até os dias de hoje. Então, tem história, tem muita matemática, né? Quando você entra em genética, você vai ver a genética profundamente, você vai ver melhoramento animal, você tem matemática. Então, não deixem de estudar, tá? Porque se vocês não tiverem o mínimo, o básico aí no ensino médio, quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão sentir dificuldade. Não se sintam desanimados, tá? Vocês, como eu falei, primeiramente é estudar, não se sintam desanimados. Ai, poxa, mas o médico veterinário ele não vai ter o mesmo valor do que a medicina humana. Mas se é isso que você quer fazer, se é isso que você quer trabalhar, vá em frente, como é que se diz? A sua intuição, vá, vá em frente, estude, entre na faculdade de medicina veterinária, entre na faculdade de biologia, né? Faça o que vocês gostam de, assim, que você. Eu sempre costumo falar que é melhor você ganhar pouco e fazer o que você gosta do que você ganhar muito e estar ali sem amor à sua profissão, né? Senão você não consegue nem dar um passo. Você começa a andar, começa a ganhar Isso. dinheiro, o estresse Eu vejo, te toma e já era. eu vejo muitos médicos aí, né? Muitas pessoas que fizeram medicina e eles não dão nem, eles nem olham, né? Às vezes eles nem olham na cara do paciente, né? Ou virou mecânico, já está tipo assim robotizado, já está aquilo robotizado, ou eles estão ali porque eles nem estão ali, não estão ali falando, estou fazendo medicina por amor. Mentira, tá ali porque está querendo ganhar dinheiro, e a gente sabe que ganha dinheiro, na medicina humana ganha dinheiro mesmo. Então, às vezes, é melhor você partir para uma coisa, até que você não vai ganhar tanto dinheiro, mas você sabe que você está fazendo aquilo porque você gosta, do que tá ali numa coisa que você não gosta e o que está empatando, entendeu? Eu acho que empata a vida de todo mundo, né? Você empata a vida do ser humano, empata a vida do animal, empata a vida de todo. Enfim, façam. Se vocês quiserem passar horas sem dormir, porque a gente passa horas sem dormir mesmo, tem que estar com o telefone ligado, sim, tem que ter dois telefones, ou no máximo daí 2 ou 3 telefones de contato, tem que estar ligado,
o telefone, porque às vezes tem tutor que pega e te liga de madrugada, Assim como de humano, né? O bichinho passa mal, coitado, ele vai ligar para quem? Para o médico dele. Se você está disposto a pegar e trabalhar bastante, meter a mão na massa, não ter medo, né? Principalmente não ter medo, porque tem muito veterinário, eu tenho medo de cachorro. Tem veterinário que tem medo de cachorro, acredita nisso? Tenho medo de cavalo. Não pode ter assim, não pode ter medo, entendeu? E também você tem que ter segurança, ser seguro de si, saber o que você está fazendo, tá? E explicar, sempre deixar muito bem explicado para os tutores, porque logo no começo, teve gente que não estava aí, logo no começo eu falei assim, eu vou fazer medicina veterinária porque eu não vou lidar com o ser humano. Mentira, a gente lida com o tutor. Então você tem que deixar tudo bem claro, todo o tratamento, tudo, você tem que deixar muito claro para o tutor. Você tem que deixar tudo claro, porque hoje hoje tudo na vida vira processo. Se não virar processo, vira macumba. Ai, meu Deus. É verdade. Se não virar processo, mas é sério. Vira processo e isso pode estragar a vida de um médico veterinário. E hoje a gente sabe que é uma das áreas que tem mais profissionais que têm a síndrome de burnout, né? Que é aquela depressão, pelo fato, aquele cansaço físico, por não ter resolvido, às vezes, algum problema, enfim, aquele peso, né? E que leva ao suicídio, né? Então, a gente tem que ser muito claro com o tutor, para o tutor ter uma resposta positiva e levar o nosso nome, e assim também para com os nossos pacientes, né? Porque se o tutor fica feliz, com certeza ele vai voltar, vai trazer o paciente novamente, a gente vai tratar o paciente, e é isso. Em suma, é um amor pelos animais, mas que saiba que você tem que desenvolver uma paciência com os donos dos animais também. É verdade, tem que desenvolver, sim, uma paciência com os donos dos animais, porque é eles que cuidam, né? Eles que vão alimentar, eles que vão... O animal, ele vai chegar, a gente vai chegar lá, vai examinar o animal, a gente vai ver, a gente vai passar vários exames, e a gente vai descobrir, é claro que a gente vai descobrir o que o animal tem através dos exames, através de uma anamnese, mas quem vai falar pra gente a rotina do animal? O animal não fala, né, cara? O animal não Precisa fala. disso. Quem vai falar pra gente vai ser o tutor, se o animal tá comendo, se o animal, como é que o animal tá passando. Então a gente tem que ter, primeiramente tem que ter saber ouvir, né? Bastante, ouvir bastante. E depois falar o que se pensa. Você falou assim, você falou logo assim, eu já ficaria aborrecido. Se o tutor já não sei o que, sem dúvida, já ficaria aborrecido. Mas se você não sabe ouvir o tutor, você não vai saber descobrir o que aquele animal tem. Porque às vezes uma simples pergunta, olha, deixa o tutor falar, deixa o tutor falar. Porque às vezes ele falando, olha só, tá dando pão. Olha só, tá fazendo isso. Então, deixa ele falar, e aí você começa a fazer, com essa fala, você já começa a ter uma ideia do que pode ser. E aí você vai partir já na anamnese, nessa anamnese, você vai partir para o exame físico, né, clínico do animal, e aí pedir os exames complementares, e aí você pode fechar um diagnóstico aí e dar uma resposta para o tutor. Então, a gente tem que sempre vai lidar, de qualquer forma, a gente vai lidar com as pessoas, infelizmente, mas
É isso aí. Aline, muito obrigado, tá? Pelo teu tempo. Muito obrigado por ter aparecido. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Samuel está agradecendo aí. Samuel que tá sempre com a gente aí também, estudando as possibilidades, né, Samuel? E, de novo, muito obrigado. E foi um prazer ter você aqui Prazer foi com a meu, gente nessa Júlio. manhã. Prazer foi meu te rever, né? Quanto tempo aí que a gente não se vê, né? Pois é. Desde o Elite aí. Prazer foi meu. Então, eu que agradeço. E eu espero que os alunos agora tenham uma, como é que se diz, uma visão melhor do que a medicina veterinária, que tomara que eu tenha conseguido passar mais ou menos para eles o que é a profissão de médico veterinário e de biólogo. Tá bom. Aline, boa manhã, bom sábado de quarentena e boa labuta aí, que eu sei que ainda vai trabalhar pra caramba hoje. Nesse frio. O que é pior Obrigada. ainda. É pior ainda. Obrigada, querido. Valeu, muito obrigado.